Boa noite, jovens. Vamos falar aqui agora sobre o princípio multiplicativo. Nós já vimos isso na videoconferência, esse material para que vocês tenham mais uma fonte de consulta em casa, tudo bem? Então vamos lá. Basicamente eu vou rever com vocês os casos que nós vimos nas nossas conferências. Vamos começar com um probleminha. Aquele das camisetas. O time de futebol de salão da escola tem calções de duas cores diferentes e 3 modelos de camisa. A ideia é descobrir de quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, esse time vai poder montar o seu uniforme. Tá legal? Lembrando que aqui ele frisa que vai ser importante o uso de um calção e de uma camiseta. Você não vai poder ter o time jogando só de bermuda, de calção sem camisa, tá? Muito bem. Nesse probleminha nós vamos usar a tabelinha, o recurso da tabela para nos ajudar. Observe que aqui nós temos uma tabela de dupla entrada, né? A gente tem aqui, olha, na primeira linha, a informação das camisas, que são 3 modelos, né? E aqui, olha, na vertical, a segunda entrada, que são os calções. A gente vai ter aqui agora, observem, a combinação, olha, aqui. Nessa célula, nós temos aqui, olha, a combinação do calção com a camisa. Aqui embaixo, nós teremos na célula de baixo a outra combinação, olha, o segundo calção com a mesma camisa. Observe que você pode fazer isso em qualquer uma das linhas, olha, e colunas. Aqui dentro de cada célula você vai ter sempre a combinação da camiseta com o calção. Moral da história. Você, para responder de quantas maneiras distintas esse time pode se arrumar, uma delas seria simplesmente contar, olha, uma combinação, 2, 3, 4, 5, 6. Até para se tratar de um pequeno efetivo de elementos, né, você pode simplesmente contar, ó, a quantidade é pequena. Contudo, é muito mais tranquilo você executar esse cálculo através do tal princípio multiplicativo. Nada mais é do que verificar as possibilidades, olha só, número de camisas, 3, número de calções, 2. Então, meus amigos, o que a gente vai fazer? Nós vamos, essa é a quantidade de modos como você pode escolher a primeira peça do seu uniforme, e aqui é o número de opções que você tem para escolher a segunda peça do seu uniforme. Portanto, o número de combinações será dado pelo produto do primeiro pelo segundo, o segundo a quantidade de opções, tá? Então, é assim que nós vamos determinar esse número de opções utilizando a tabelinha. Muito bem. No problema 2, eu quero que a gente analise um cartaz de uma escola de idiomas. A escola oferece curso de línguas no período da manhã e no período da tarde. E os idiomas são espanhol, inglês, alemão e italiano. Muito bem. O que está sendo perguntado? Quantas possibilidades de escolha para matricular-se em um dos cursos, considerando os 2 períodos?
Muito bem, nessa situação a gente vai utilizar um outro artifício. Nós vamos utilizar a árvore de possibilidades. Então, vamos lá. Eu vou começar colocando aqui as opções dos turnos para se ter esse curso. Nós temos o turno manhã e o turno tarde. Seria a primeira ramificação da nossa árvore, tá? De possibilidades. Muito bem. Repare que no curso da manhã nós temos as opções dos idiomas espanhol, inglês, alemão e italiano. Esse mesmo conjunto de idiomas se apresenta também no grupo, no horário da tarde. Então, nós acabamos de completar os galhos da nossa árvore. Muito bem. Se eu quero saber agora quantas são essas possibilidades, eu posso contar. Manhã com espanhol, uma. Deixa eu só pegar aqui meu lápis, vai ficar de repente mais fácil. Manhã com espanhol, uma. Manhã com inglês, duas. Manhã com alemão, três. Manhã com italiano, quatro. Vamos para o turno da tarde. Tarde com espanhol, é minha quinta opção. Tarde com inglês, sexta opção. Tarde com alemão, sete. Tarde com italiano, oitava possibilidade. Então, quantas possibilidades nós temos para fazer a matrícula em um dos cursos? 8 possibilidades. Bom, mas, mais uma vez, vamos chamar a atenção aqui para o uso de uma outra ferramenta, que é o cálculo. Reparei, eu tenho aqui, olha, turnos e os idiomas. São os dois elementos que podem variar, que estão sendo escolhidos para a nossa matrícula. Então, observe que para cada um dos turnos eu tenho 4 opções. Então, olha, eu posso muito bem fazer, como são 2 turnos, eu vou fazer o produto pela quantidade de idiomas oferecido em cada curso. Resultado final, 8 possibilidades. Lembrando que esse cálculo é bem mais tranquilo e mais rápido de ser feito do que a construção da árvore. E olha que essa daqui é uma árvore de tamanho pequeno. Muito bem. De maneira geral, se uma ação é composta de 2 etapas sucessivas, sendo que a primeira etapa pode ser realizada de M modos, e para cada um desses modos, a segunda etapa pode ser feita de N modos. Então, o número de modos a realizar a ação como um todo será o produto de M vezes N. Ou seja, se a gente retornar lá nas camisas, estão lembrados? Eu tinha 3 camisas e 2 calções. Seria a maneira de organizar o meu uniforme. Então, eu tinha 3 opções para realizar a primeira escolha e 2 opções para realizar a segunda opção. Então, o número de possibilidades da realização dessa escolha do uniforme seria o produto do 3 pelo 2. No caso do nosso curso de idiomas, nós tínhamos a primeira opção, que era a escolha do turno, 2 modos. A segunda opção, que era a escolha do idioma propriamente dito, eram 4 modos distintos. Então, para a realização da ação, que era matricular-se em um curso, você teria como possibilidades o 2 vezes o 4. Lembrando que, olha, esse princípio ele pode ser estendido mesmo se eu tiver mais de 2 etapas, tá?
se eu tiver três ações interligadas. Vamos ver aquele exemplo que nós trabalhamos hoje também na aula, que era do lançamento das moedas. Para que eu vou lançar 3 moedas. E quero saber quais são as possibilidades dos resultados dessas moedas lançadas, ou seja, do que acontece com as faces dessas moedas. Eu posso ter cara ou coroa nesse lançamento, não é isso? Então, observe, se eu tenho um lançamento, eu tenho aqui quantas respostas possíveis, quantos resultados? 2, ou cara ou coroa. Contudo, a gente pode ter o segundo lançamento. Então, agora vamos partir para a construção da minha árvore. Se eu tiver encontrado cara no primeiro lançamento, o segundo lançamento, então vai me dar essa ramificação. Eu posso ter cara com cara, cara coroa. Se o resultado foi coroa no primeiro lançamento, nós teremos então coroa cara ou coroa coroa. Repare que nessa etapa nós teremos 4 possíveis resultados. Cara cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Mas mais uma vez, a gente tem que perceber que foi pedido no enunciado o lançamento de 3 moedas. Então, nós vamos para a terceira etapa, que é a execução do terceiro lançamento de moeda. Então, mais uma vez, a partir de cada calho que nós tínhamos até então, nós poderemos partir para a nossa última ramificação. Cara, cara, cara novamente, ou cara, cara com coroa. Novamente, a gente vai repetir a mesma estrutura. Coroa com cara, coroa com coroa. Na segunda ramificação, você vai ter cara, 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 coroa. Ou coroa, cara, coroa, coroa. Repara que aqui nós temos todos os galhos já montados. E, de novo, se eu quiser contar as possibilidades, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com a árvore montada, eu consigo fazer a contagem de maneira bem fácil. Não chega a ser tão grande. Mas se você observar, o primeiro lançamento de moeda, nós temos 2 possibilidades nessas moedas, ou cara ou coroa. No segundo lançamento, de novo, eu vou ter quantas possibilidades? 2. Não é isso? O cara ou coroa. Para o terceiro lançamento, mais uma vez nós teremos o quê? 2 resultados possíveis, ou cara ou coroa. Muito bem. Então, o número de possibilidades que nós encontraremos no lançamento dessas 3 moedas pode ser dado pelo produto 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8 resultados possíveis, que foi visto aqui. Pessoal, não confundam esses números aqui com esses colocados aqui em cima. Aqui em cima eu fui colocando os resultados possíveis a partir de cada etapa da montagem da árvore. Na primeira etapa, nós tínhamos 2 resultados possíveis. Na segunda etapa, nós tínhamos 4 resultados possíveis. Esses 4 resultados são as combinações já dos lançamentos das 2 moedas. Porque para cada lançamento, nós vamos ter, analisando a moeda, você tem 2 possibilidades. Ou é sempre cara ou coroa, na primeira, na segunda e na terceira
etapa, tá? Desse lançamento. Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, é só entrar em contato. Um abraço e até breve.